Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objeto. E nesse exercício eu vou tentar fazer vocês criarem um exemplo de polimorfismo, né, de uso do polimorfismo, usando listas e invocação de um método que é sobrescrito na hierarquia de tipos. Então, ou seja, é um exemplo bem mais elaborado. Então, como cada professor de uma lista genérica descreve suas atividades, né? Então, assim, ainda sobre o exemplo do professor, considerar a existência do método em professor descrever atividades. Então, imagine aquela hierarquia de tipos que a gente tinha, professor, professor e aluno, e em professor vocês vão criar um método a mais chamado descrever atividades. É um método, se for em Java, um método void, que não retorna nada, em Python você não declara o valor de retorno, é um método que vai só imprimir alguma coisa. Tanto em Java quanto em Python, é um método que, quando chamado, vai imprimir alguma coisa. Então você vai criar um método de escrever atividades em professor. Esse método de escrever atividades em professor, ele vai fazer imprimir coisa do tipo ensinar, certo? Por exemplo. E aí eu peço que você sobrescreva na classe professor efetivo e na classe professor visitante, aqui ó, no exemplo, esse mesmo método. Então você vai sobrescrever esse mesmo método nas duas classes. Então aqui eu já estou sugerindo que existem outras duas classes, além de professor. Professor efetivo e professor visitante. A gente está reaproveitando o exercício anterior, né? Então, em professor efetivo, você vai acrescentar a um método de escrever atividades, que vai ser, portanto, uma sobrescrita do método da superclasse, professor. E professor visitante também vai ter o método de escrever atividades, que vai ser, portanto, uma sobrescrita do método de escrever atividades da classe professor. Tá, como será essa sobrescrita? Bem, considere nos métodos sobrescritos imprimir a palavra, o texto, né? Ensino, pesquisa e extensão para professor efetivo e imprimir apenas ensino para professor visitante. Tá certo? Então, a mensagem que vai ser impressa ao chamar o método de escrever atividades em professor visitante vai ser apenas ensino. Se esse professor for um professor efetivo, vai ser ensino, pesquisa e extensão. E se for só professor, ensinar, sei lá, você vai bolar uma mensagem aí, eu não especifiquei aqui no exercício, você pode pensar o que esse professor vai se alguém invocar um método de escrever atividade em um objeto professor, o que seria impresso? Você fica à vontade para escrever qualquer coisa lá. Então, estou sugerindo que seja ensinar. Mas o que é importante aqui, em professor efetivo, apareça esse texto que você vai imprimir isso aqui, e em professor visitante vai imprimir isso daqui, tá? Bem, depois, feito isso, que seria a sobrescrita na hierarquia de tipos, então a gente está falando do terceiro nível da hierarquia de tipos, né, que é professor efetivo e visitante. Você vai criar uma classe principal, a classe Gênesis, né, que eu costumo chamar de classe Gênesis, o programa principal, né, que mostra a atribuição de objetos professor visitante e efetivo a uma lista de professores. Poderia também ser uma lista de pessoas, tá? Então, para cada professor da lista, chamar o método descrever atividades. Então, você vai fazer um for lá, né, na lista, e para cada objeto dessa lista, você vai invocar o método descrever atividades. O que será que vai ser impresso? É isso aí, pessoal. Boa sorte.